Fala, curioso! Hoje vamos abordar um tema que causa certa gastura em algumas pessoas. Já começou assim, falando gastura, toda mostradinho. E sem enrolação, hoje vamos falar sobre os títulos prefixados e desvendar todos os mistérios que esses papéis possuem. No português, essa expressãozinha pré, de prefixado, é um prefixo, significa anterioridade ou antecedência. Aplicando este conhecimento do português, dessa expressãozinha pré, aos teus investimentos, nada mais é do que a taxa de juros que está atrelada ao teu papel. Mas, moço, então quer dizer que independente do que aconteça no país e onde chegue essa taxa de juros, eu vou ganhar a mesma coisa? Ou seja, se a taxa de juros chegar a 1000% ou se ela chegar a 0%, eu também vou ganhar esse mesmo prefixado? É isso mesmo, curiosa estrangeira e esperta. Um exemplo bem prático para você entender essa questão é o seguinte. Digamos que a taxa Selic esteja a 11% e a curva de juros está com uma perspectiva de baixa para aquele momento. E você consegue pegar um título que esteja te oferecendo 10% prefixado por 3 anos. E digamos que essa curva de juros tinha uma projeção de queda para chegar a 7% em 3 anos. Só que antes disso, 2 anos após a aquisição desse papel, a taxa de juros esteja a 5%, ou seja, bem menor do que se imaginava há 2 anos atrás. Me pergunte agora se a aquisição desse título naquele momento foi um bom negócio? Fiquei confuso. Preciso perguntar mesmo? Claro que não precisa perguntar, curiosa estrangeira. O bom negócio que aconteceu nessa operação foi o seguinte. Vou te explicar com bastante calma, tá ok? Nesta projeção de queda da taxa de juros no momento da aquisição, já era um bom negócio, porque taxa Selic ela estava saindo de 11% para 7% em 3 anos. Como num período mais curto, em 2 anos, ela chegou a 5%, significa dizer que em algum momento houve alguma mudança no cenário político-econômico que impactasse numa queda mais brusca da taxa de juros. E esse teu título passou a ter um valor maior. Então, se eu soubesse, eu não teria comprado 2 anos atrás. Teria comprado hoje, Não é tão assim que a banda toca. No mundo dos investimentos, temos uma frase que é bem famosinha. Não existe almoço grátis por aqui. Simulando um cenário após 2 anos, onde essa taxa estaria a 6%, a Selic, caso você fosse fazer a aquisição de um título neste momento, você não conseguiria pegar mais ele com a taxa de 10%. Por quê? O cenário é totalmente diferente. Então, você provavelmente iria adquirir um título com uma taxa muito próximo à da Selic atual, em torno de 6% mais ou menos, a depender da projeção de curva futura a partir deste momento. Ou seja, se a projeção fosse de baixa, você provavelmente pegaria uma taxa de juros abaixo de 6%. Se fosse uma perspectiva de alta, você pegaria uma taxa talvez um pouco maior. Depende de como fosse a projeção da curva, se fosse mais acentuada ou não, para cima ou para baixo. Se até aqui este vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa a tua contribuição dando o teu like e seguindo o canal. Em outra perspectiva, caso houvesse um aumento da taxa de juros que contrariasse a expectativa daquele momento, por exemplo, caso a perspectiva de baixa da taxa fosse de 11 para 7, mas caso houvesse alguns acontecimentos que impactassem na alta da taxa de juros, por exemplo, de 11 para 12 ou 13, este teu título teria se desvalorizado. E por que este teu título se desvaloriza? Imagine que quando você aplica num papel com essa taxa de juros a 11%, neste momento você poderia estar ganhando mais do que aquilo que foi acordado no passado.